Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que é a vossa terceira aula aqui da oficina da firma, que é uma oficina que tem sobretudo que ver aqui com trabalhar ferramentas, estratégias, formas de comunicação na ótica daquilo que é um relacionamento afetivo e também um relacionamento empresarial em firma. Aliás, esta é a oficina da firma e, portanto, aqui estamos a ver vários aspectos, a trabalhar várias técnicas e vários, digamos, exercícios práticos. Cada aula terá um exercício prático ou um conjunto de exercícios práticos com os quais vocês depois poderão exercitar e desenvolver as vossas próprias capacidades. E, portanto, temos aqui vários módulos, serão cerca de 30 módulos, 30 aulas, nas quais procuraremos aqui dar ferramentas e instrumentos para vocês desenvolverem uma melhor comunicação em empresa, em firma, e conseguirem atingir objetivos cada vez mais, digamos, capazes e com sucesso, digamos assim. Ou seja, para que vocês possam aqui subir a escada, digamos assim, evoluir técnica e comunicacionalmente no relacionamento em firma e, portanto, galgar aqui, digamos, níveis e aproximarem-se daquilo que é o vosso platô, ou seja, atingir aqui objetivos. Portanto, este módulo explora, neste caso vamos falar do relacionamento solitário na ótica do pragmatismo. O pragmatismo, já aqui falámos, tem a ver sobretudo com a escuta ativa, com a capacidade de ouvir o outro, de entender e compreender o outro. Temos depois a perspectiva mais filosófica e a psicológica, não é? São sempre aquela tripla dimensão que falámos e abordámos logo na primeira aula, que nós vamos aqui tentar um bocadinho usar como base de trabalho. Portanto, este módulo explora, como eu já disse, os relacionamentos sob a perspectiva da filosofia pragmática, trazendo uma análise prática e realista sobre os desafios do convívio humano. Portanto, a ideia será esta, hoje a aula tem a ver sobretudo com esta temática e vamos, portanto, adentrar aqui um bocadinho nestas ideias que têm a ver com a ótica do pragmatismo. Então, relacionamento sobre a óptica pragmática, o pragmatismo enfatiza sobretudo, ou sublinha, o valor prático dos relacionamentos, ou seja, percebermos aqui que não vivemos isolados, que necessitamos estar no mundo com os outros e que temos que saber comunicar com os outros. No fundo, aqui um bocadinho a base da diplomacia. Nós temos que saber estabelecer relações diplomáticas, saber estar com o outro, saber relacionar-se com o outro, mesmo que isso não implique grande ligação afetiva ou profunda ligação afetiva. O importante aqui é saber manter os valores, embora isso seja mais já a perspectiva filosófica, digamos assim, mas também temos que trabalhar essencialmente aqui, para além do ethos e do pathos, e além, digamos assim, da filosofia hermenêutica, trabalhar essencialmente aqui também um aspecto mais de escuta ativa, de capacidade de compreensão do outro. E isto são técnicas muito práticas que nós podemos usar e nas quais podemos adentrar quando estamos a falar de programação neurolinguística e coaching, não é? Portanto, aqui práticas de saber estar, de saber comportar, de saber falar, de saber ouvir e de entrar então nesses relacionamentos. Portanto, aqui o pragmatismo enfatiza o valor prático dos relacionamentos, perceber que as brigas são absolutamente naturais e, portanto, a partir daí que, efetivamente, sem brigas não haverá evolução nem transformação. É importante reconhecer limites e administrar o stress. É importante relacionar-se e conviver com defeitos e buscar equilíbrios. Ou seja, saber estabelecer equilíbrios, saber estabelecer parcerias e, portanto, situações em que conseguimos ultrapassar as nossas próprias dificuldades na relação com o outro. Portanto, um exercício de reflexão sobre os conflitos. E aqui vamos novamente entrar aqui ou adentrar aqui num conjunto de técnicas ou de questões que podemos depois aplicar à prática e a partir daí tirar conclusões. E, portanto, aqui seria importante fazer este exercício de forma pessoal, individualizada e tentar guardar as respostas para si próprio, porque isto acaba por ser aqui um exercício um bocadinho pessoal, individual e acaba por ter aqui muito interesse que vocês aproveitem essencialmente para terem tempo de olhar para aquilo que acabam por tirar de conclusões acerca destas 3 perguntas. Então, quais são as 3 perguntas? E avançando já para as 3 perguntas. A primeira é, como é que você reage a discussões? Qual é que é o seu tipo perante uma discussão? Você perante uma discussão evita a discussão, foge. Você perante uma discussão tenta ir para um lado mais brincalhão e desanuviar o stress e tentar chegar a um acordo e, portanto, tem ali um ar mais consensual, ou você tenta dominar a discussão, tem uma postura dominante. No fundo, também na comunicação nós temos aqui, ou podemos ter, essencialmente 4 padrões. Podemos ter o padrão evitativo, aquele que não quer falar, que foge, aquele que tenta a explicação técnica, aquele que tenta
falar criando aqui cenários de distração, ou riso, ou outras situações, e aquele que tenta dominar. Portanto, as duas principais, temos a evitante e a dominante, e depois temos as intermédias, em que podemos ter a tentativa de escalpelizar, de racionalizar, e aquela que tem essencialmente o recurso à parte emocional, ou seja, tentar ir pela via de alguma forma criar aqui, digamos, caminhos e estruturas que ajudem o outro. Portanto, no fundo, acabamos por ter duas vias mais mutáveis e duas vias mais fixas. Duas vias mais fixas, uma claramente de dominação, em que não dá espaço ao outro, a outra em que também não dá espaço ao outro porque evita, não é? Portanto, o evitativo e o dominante. E depois termos aqui outras de permeio que são mais mutáveis. Uma mais mental, a outra mais emocional. E, portanto, qual é que é o impacto que o stress externo tem sobre os relacionamentos? E aqui, mais uma vez, vamos ao grau de dominância que o exterior tem sobre si próprio e como é que você expressa bem as suas emoções. Qual é o contexto em que você consegue exprimir-se bem e pôr bem, colocar bem as suas emoções. Portanto, são estas três perguntas. Depois temos aqui um exercício que é o acúmulo de sentimentos, ou seja, também ter aqui uma capacidade de registar e perceber quantas vezes é que guardou para si situações e que não explodiu, ou seja, a sua capacidade de encaixe, quantas vezes você, perante situações que o desafiavam, que o colocavam em situação de stress e limite, você guardou ou você explodiu e atacou e disse exatamente aquilo que queria, como é que cria espaços seguros para falar, e, portanto, no fundo aqui, formas práticas de lidar com o conflito imediato, ou seja, com a situação de conflito imediato. E, de facto, aqui voltamos às três formas. Nós temos a forma evitativa, temos a forma confrontativa e depois temos as formas mitigadas, que são as formas de consensualismo ou então de ganho marginal. Consensualismo ou ganho marginal tem muito a ver com ser capaz de criar novas opções ou ceder. O ganho parcial acaba por ser uma cedência. A cedência é um ganho porque você consegue pelo menos obter a paz. Quando tem a cedência, você ganha a paz em troca de alguma coisa. Portanto, essas são as três formas práticas, a evitativa, a confrontacional e a consensual ou de ganho limitado. No fundo são duas, tem a ver com ter sucesso ou não no consensualismo. Depois tem situações em que guarda sentimentos, como é que fez, se explodiu ou se guardou sentimentos, ou seja, se você é do género reativo ou se é do género ativo, como é que cria os espaços seguros para conseguir falar, ou seja, qual é a sua estratégia. E, portanto, este é um outro exercício do acúmulo de sentimentos e como é que você lida com eles. Exercício de stress e convivência. Como é que o stress o afeta e afeta o seu relacionamento? Que estratégias é que tem para separar o pessoal do relacional? Ok? Portanto, estes dois aspectos são importantes. E três formas saudáveis de extravasar o stress. Ou seja, pense aqui em formas de extravasar o stress de forma saudável. Você pode recorrer ao trabalho do corpo, você pode recorrer a questões de desenvolvimento de paradigmas mentais, você pode efetivamente usar aqui a capacidade que tem de ultrapassar estes fenómenos pela comunicação, a parte comunicacional. Portanto, comunicação, desenvolvimento mental, desenvolvimento físico, são pelo menos três formas saudáveis de extravasar o stress. Portanto, e aqui saber estabelecer estas estratégias para separar o pessoal do relacional e entender que uma coisa é aquilo que você vive dentro e outra coisa é o que exterioriza e externaliza. E quando você perceber que há uma diferença fundamental entre estas duas realidades, você perceberá e conseguirá entender também o grau ou a forma como o stress acaba por afetar o relacionamento e responder à primeira pergunta. Okay? É um bocadinho isso que tem aqui neste exercício. Portanto, planear as ações pragmáticas, ou seja, ser capaz de pensar e saber como é que vai conviver com os defeitos do outro, como é que se relaciona, como é que se estrutura e como é que a partir daí constrói as suas próprias narrativas internas, como é que consegue depois transpor essas mesmas narrativas para chegar àquilo que é o outro e, portanto, é sobretudo isto que você deve aqui ponderar ou pensar perante esta pergunta de como conviver com os defeitos do outro ou as limitações do outro. Depois, como é que você reage à intolerância e à agressão? Quais são os mecanismos e meios que você tem relativamente a esta situação? E depois pensar aqui um bocadinho quais são as três atitudes para ter um ambiente saudável.
saber fazer o corte, sobretudo com determinadas personalidades agressivas e dominantes, e aqui muitas vezes tem a ver com saber fazer o afastamento, saber em personalidades não agressivas como chegar ao consensualismo e a algo que lhe dê vantagem, em termos consensuais é isso que se procura, e finalmente saber também naquelas situações em que está confrontado com alguém que é necessariamente agressivo, e isto aqui podemos estar a falar até com uma defesa física, saber estabelecer limites. Não é fuga, mas é saber estabelecer limites e não se deixar manipular ou agressivamente ser colocado numa posição frágil. Portanto, é tudo isso que tem que trabalhar, ok? Portanto, discussão em grupo ou com parceiro, partilhar as reflexões sobre conflitos e stresses, isto é importante, ou seja, sermos capazes também de abrir com os outros, não só connosco mesmos, porque isto indicia já um grau de crescimento interno e de uma capacidade de assimilação e percepção daquilo que é uma evolução pessoal relativamente à relação com o stress e com os conflitos, que é explicar, compartilhar, dizer, refletir sobre aquilo que sentiu, aquilo que passou e como é que se relacionou com essas mesmas situações. Depois, saber receber. Isto muitas vezes também é difícil. Saber receber feedbacks sobre o seu plano de ação, ou seja, apresentado um plano de ação, ou mesmo inclusivamente as reflexões e partilhas sobre os conflitos, ou seja, saber receber esse feedback sobre o plano de ação e sobre aquilo que é a sua estrutura de, digamos, emocional e que lhe, entre aspas, formata a forma como lida com conflitos e stresses, e depois, juntamente com o outro, buscar estratégias práticas e realistas para lidar com os outros, ok? E isto pode e deve ser feito de forma partilhada, não é? Ou seja, aqui já não há qualquer barreira, daí ser uma discussão em grupo ou com o parceiro, isto é opcional, pode ser em grupo, pode ser com o parceiro, de forma a realmente fortalecer e aumentar aquilo que é a sua capacidade dos exercícios anteriores. Então, em conclusão, há aqui uma aplicação contínua, não é? Transformar os aprendizados em prática, ou seja, estarmos aqui sempre num processo de aprendizado e transformação constante é muito importante para que vocês possam evoluir, para que vocês possam assimilar determinadas energias e ter aqui um processo de conhecimento e de evolução constante e partilhada. E aí será importante incorporar os novos hábitos e atitudes nos relacionamentos, fazer isto de uma forma paulatina, constante, daí dever fazer a criação de uma rotina de 90 dias, volta àquela ideia de 3 vezes 15 dias, ou seja, estabelecer rotinas durante 15 dias e depois intervalar com nova rotina, de forma a incorporar hábitos. Ou seja, esta prática dos 90 dias 3 vezes 15 é uma forma de incorporação de hábitos e de fazer, digamos assim, com que estes registros que vai fazer também por escrito possam efetivamente resultar numa incorporação de novos hábitos e atitudes nos relacionamentos, que é aquilo que pretendemos. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.